Lição 12, hoje à noite, a tradução da Bíblia. A tradução da Bíblia. Agora, Atos 2, eu gostaria de ler uns versículos aqui, mas antes disso, eu tenho uma pergunta para vocês, ok? Alguém pode me dizer, ou tem uma ideia, ou gostaria de chutar, a quantas traduções em português da Bíblia? Quantas traduções? Ou versões, se você quiser usar a palavra, mas quantas traduções existem em português? E há números diferentes dependendo do seu jeito de considerar. O número que eu tenho, eu vou usar hoje à noite, mas vocês querem chutar quantas? Por exemplo, a gente está usando a ACF hoje à noite, certo? E às vezes pessoas vêm para a nossa igreja com uma outra Bíblia e falam: "A sua Bíblia é diferente, posso ter uma Bíblia dessa?" E a gente tem para doar, né. Mas há quantas traduções diferentes no português ou versões diferentes? Quer chutar? 150? 10? Não, não, pode falar 10, não tem problema, quanto você acha? 2000? Uau! 2000, ok. Não, não, tá bom. 5, ok. Aqui, ó, alguém? 50? 80? Mais alguém? Ok. O número que eu, na minha pesquisa que eu encontrei, português, só português, nem do Brasil, mas português, então pode ser qualquer país que fala português, qualquer povo que fala português. E o número que eu tenho é 23. 23. Agora, pode ser diferente, na minha pesquisa eu encontrei algumas outras coisas, mas 23. Agora, imagina, né, 23 Bíblias, você pode escolher. Agora, nós preferimos a versão ACF da Trinitariana por causa da filosofia por trás dela, né. A ideia é fiel, a Almeida Corrigida Fiel, fiel ao texto original, né. Daí, às vezes, é uma linguagem mais difícil, mais antiga, né, mas a ideia é ficar mais parecida com o hebraico, o grego e em certos lugares onde tem aramaico, essas 3 línguas. Mas as línguas principais são hebraico do Velho e grego no Novo Testamento, certo? Agora, inglês. Inglês tem mais. Inglês tem, dependendo do seu jeito de contar, e esses números são bem distantes um do outro, mas entre 450 e 900 traduções diferentes da Bíblia em inglês, que é um número incrível, né. Você pode ir para certas livrarias cristãs e ver as prateleiras de Bíblias diferentes e tem todo tipo de Bíblia imaginável. Há uma empresa, vou dizer editora, chamada Zondervan, e que tem a NVI em inglês, e eles vendem ou não vendem, desculpa, eles distribuem uma revista, pelo menos na minha época, né, anos atrás, e que tinha só bíblias diferentes que você pode escolher, né. Agora, eu não vou dizer que cada Bíblia é uma tradução diferente, mas tem Bíblia para homem, Bíblia para mulher, Bíblia para caçador, Bíblia para pescador, Bíblia para com todo tipo de pessoa imaginável, Bíblia camuflada para o soldado, né. Não que toda a Bíblia é uma tradução diferente, mas é incrível. E por causa da quantidade de, não Bíblias em si, mas de traduções, há debate sobre isso. Vocês sabiam disso? Que pessoas brigam sobre qual tradução e tudo? E claro, a gente se a gente precisar, a gente entra nessa briga, mas eu não gosto de brigar tanto sobre isso. Muitas vezes fica distraindo do evangelho. Mas quanto a nós, acreditamos que Deus preservou a palavra dele. Com essa filosofia, a gente escolheu a ACS, tá? ACF no português. No inglês, como americanos, nós usamos uma outra versão chamada King James. E pode ser que você já viu, porque aqui no Brasil tem pelo menos 2 Bíblias, 2 traduções
que falam que são a King James em português. Que se eu quero controlar minha boca, mas, mas enfim, existe esse negócio, porque o movimento King James ficou tão forte no mundo inglês, que fala inglês, que penetrou a cultura brasileira e tudo, e tem pessoas no Brasil, empresas no Brasil, editoras no Brasil, vendendo bíblias portuguesas que são a King James, enfim, existe isso. Mas o foco hoje à noite não é isso. Beleza, tem bíblias diferentes, tá. Mas o que deve ser um fardo dos nossos corações é que enquanto nós, em português ou inglês ou outra língua mais conhecida, estamos brigando até sobre qual tradução é melhor, há um bom número de povos que falam línguas que não têm uma tradução, não tem nada, nenhuma Bíblia. E nessa matéria sobre missões, eu gostaria de lidar com isso hoje à noite. Nós estamos aqui na página 33, se vocês quiserem dar uma olhada aqui no primeiro parágrafo, o parágrafo de introdução, diz aqui, antes de levar o evangelho ao mundo, a primeira igreja, a de Jerusalém, testemunhou o milagre de falar nas línguas de outros povos. Esse milagre não apenas autenticou o evangelho, mas também destacou a missão universal de pregá-lo nas línguas de todas as nações. O evangelho não se limita ao povo judaico, está disponível para todos os gentios também. Eu sei que nós estamos aqui em Rondônia, e Rondônia é considerado o estado mais evangélico do Brasil. E quando falamos evangélico, provavelmente devemos dizer pentecostal, porque a boa parte das igrejas evangélicas em Rondônia são pentecostais. Quando falamos pentecostal, uma marca principal de uma igreja pentecostal é falar em línguas, que quer dizer, muitas vezes, que você vai na igreja e em algum momento alguém vai falar algo que provavelmente você não vai entender. E em muitos casos, nem a pessoa que está falando vai entender. Agora, esse debate vem, devemos poder falar em línguas assim ou não? E na verdade, como uma igreja tradicional, chegamos a outra conclusão, que esse jeito de falar algo que ninguém entende não é bíblico, não é correto, não é para ser imitado. Mas daí, quando chegamos em passagens como Atos 2, que fala sobre falar em línguas, a gente chega aqui muitas vezes somente para brigar sobre línguas. Tudo bem, existe um debate sobre esse milagre, mas o que eu quero destacar aqui hoje à noite para vocês é por que Deus escolheu esse milagre no dia de Pentecostes. Por quê? De todas as coisas, por que ele não escreveu algo nas nuvens? Ou por que um fogo não saiu do chão? Ou por que um anjo não voou no ar? Não, ele escolheu dividir as línguas e povos, ou os judeus daquela época, falando nas línguas de outros povos. Por quê? Vocês já pararam para pensar, para fazer essa pergunta? Por que isso? Né? E eu acredito que Deus escolheu esse milagre para destacar a nova missão do povo dele. A nova missão de levar o evangelho para povos que não têm o evangelho. Povos de outras nações, povos que falam outras línguas. Exatamente. E nós vemos biblicamente e historicamente a ideia de ficar falando nas línguas dos outros não continuou, né? Por exemplo, eu cheguei aqui no Brasil no finzinho de 2009, dia 29 de dezembro de 2009, com minha família. E, e chegando aqui, eu percebi alguma coisa. O brasileiro não fala inglês. Não fala inglês. Não fala inglês. Bom, tem alguns que falam, né? Mas uma boa parte não fala inglês. O brasileiro gosta do inglês, gosta de aprender ou estudar na escola, sabe, é uma coisa particular e tudo. Mas no geral, para eu poder me comunicar, para poder conversar com vocês,
eu tinha um certo desafio, eu precisei aprender português, né. Que, claro, uma língua muito fácil, certo? Não tem problema, é tipo, é só chegar e falar, pronto, duas semanas de aulas e já todo mundo tá fluente, né. Só que não, né. Pois é, pois é. Agora mas por que isso ficou necessário? Porque o dom de falar em línguas não era para dar a Deus dar milagre para cada missionário para poder falar milagrosamente na língua do outro. Era um sinal que Deus queria ir de somente focar em Israel e espalhar o evangelho de Jesus para todos os outros povos, os gentios que falavam outras línguas. Notem aqui comigo, Atos 2, quando aconteceu isso, Jesus já voltou para o céu, os discípulos estavam esperando a vinda do Espírito Santo para dar poder a eles para o ministério de pregar o evangelho, ok? Então, enquanto eles estão esperando esse momento, esse grupo de judeus, discípulos, estavam ali em Jerusalém, e a Bíblia diz o seguinte, em Atos 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Interessante que não diz aqui estava confusa porque cada um falava algo que ninguém entendia. Não fala isso. A confusão não era confusão de eu não sei o que o cara está falando. A confusão era ele não é do meu lugar, de onde eu moro, mas ele está falando a minha língua, que eu não sei, mas parece que quando, por exemplo, Pedro começou a pregar o evangelho, ele somente, vamos dizer, conhecendo o aramaico, o hebraico da Bíblia, o grego, por causa da influência dos gregos naquela região, que ele falava pelo que ele sabia, mas quando chegava nos ouvidos do ouvinte, ele entendia. É isso que eu vejo. Esse dom de línguas se manifestou nos ouvidos dos ouvintes, mas o interessante aqui na questão de o que aconteceu é que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Mas, de novo, por quê? Por quê? Lembra, até esse ponto, por muitos anos, Israel tinha essa ideia. Nós somos o povo de Deus e os gentios que não têm a lei e não guardam a lei são condenados por Deus. E nós não. E Jesus manifesta, por eles crucificaram ele, judeus, vocês têm pecado também. Porque vocês crucificaram o seu próprio Messias. Então, Romanos 11 diz que, através disso, todo mundo pode ser salvo agora. Não importa se você tem lei ou não, se você guarda os mandamentos ou não. Se você colocar sua fé em Jesus, você será salvo. Né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nesse momento, Deus já enfatiza o ministério de pregar o evangelho para outros povos por dar o dom de falar nas línguas dos outros povos. Esse dia de Pentecostes era um dia de festa. Judeus que foram espalhados voltaram para Jerusalém. E sendo espalhados, eles aprendiam outras línguas.
Então, quando eles chegaram em Jerusalém, para celebrar essa festa de Pentecostes, eles trouxeram várias línguas que eles aprendiam com os gentios nos outros lugares. Agora, chegando em Jerusalém, Pedro e os outros falando as maravilhas de Deus na língua deles, eles pensam: que é isso? O que está acontecendo? E claro, você vai lendo Atos 2 e você vê como esse milagre acabou sendo usado por Deus e as pessoas acabaram recebendo Jesus. Mas eu quero enfatizar para vocês, Deus enfatizou línguas e é o ministério da igreja levar o evangelho para povos que falam outras línguas. Deus me trouxe de um país que fala inglês para outro país que não fala inglês. Para mim, Deus está cumprindo esse sinal aqui na minha vida por me tirar de um país e colocar em outro. E eu acredito que a Igreja Batista Independente aqui em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, deve ter a mesma mentalidade. Nós estamos aqui, missionário plantou a nossa igreja, mas nós existimos para levar o evangelho para povos de outras línguas também. Próximo parágrafo aqui. O Novo Testamento e a história da igreja desde o primeiro século deixam claro que o milagre de falar em línguas não foi concedido para que todo missionário pudesse comunicar-se sobrenaturalmente em idiomas estrangeiros. Pelo contrário, o evangelismo transcultural exige estudo diligente e interação direta com outras culturas para que o missionário possa aprender a língua do povo e anunciar o evangelho de forma eficaz. Em consequência disso, uma boa parte da obra missionária é a tradução das escrituras. Eu escolhi Rondônia com essa ideia na minha mente. É um lugar central na América do Sul. E eu sei que ao nosso redor, não sei se vocês sabem disso, imagino que vocês sabem, mas o maior número de tribos que não tem contato com a civilização como a gente sabe e conhece, está aqui mesmo, aqui, esses povos ao nosso redor. Eu estava pensando com o que Deus estava me dando na época, né, 2007, 2008, 2009, antes de vir ao Brasil, se eu conseguir plantar uma igreja em Rondônia, e se Deus fortalecer essa igreja, ela vai poder enviar missionários para essas tribos, né? E além disso, mandar para a Bolívia, Peru, Chile, mandar para grupos que tem por aqui esses dias. Por exemplo, meus filhos que são americanos gostam de jogar beisebol, né? E eu encontrei um homem que ele joga beisebol aqui no Brasil, que é raríssimo, eu não encontro pessoa que joga beisebol. Ele fala que aqui quem joga são japoneses aqui no Brasil. Tem grupos de japoneses que têm competições de beisebol aqui no Brasil. Ah, que coisa! Mas grupos de japoneses, exato, então tem grupos de pessoas. Inclusive nos Estados Unidos, você vai encontrar até grupos que nem falam inglês. Por exemplo, a gente foi para Framingham, no estado do Massachusetts, e é só brasileiro. Tem brasileiro que não fala inglês, é só português. Você anda na rua, tudo é verde, amarelo, tudo é português, tem padaria, açaí, tem tudo isso, né? Pastel, né, americano não come pastel, né, mas lá ele pode. E cada país, então, tem grupos que falam línguas diferentes, tem países ao redor, por exemplo, a América do Sul, o Brasil tem vários países. Então, minha mentalidade é: vamos plantar uma igreja, vamos ver ela crescer e se frutificar, e daí ela manda missionários que vão levar a palavra até para povos que não falam português ou não falam inglês. E se por acaso eu cheguei aqui, eu aprendi português. Agora, em vez de eu também aprender outra língua, não seria legal? Deus mandará alguém da nossa igreja, que já fala português aqui, para um povo aqui no país que fala outra língua. É possível. Eu já fui convidado a visitar uma tribo não muito distante da nossa igreja. ah, Antes da gente viajar, eu não fui ainda, mas eu fui convidado e eu
agora que eu estou de volta, eu penso sobre esse convite, um povo carente, um povo que está precisando, né. Agora eu não sei se esse povo fala português ou não, né, mas é uma coisa eu acho interessante, e eu estou orando sobre o futuro do nosso ministério como uma igreja aqui. Mas vamos ver esse homem aqui, William Carey, e o exemplo dele, ele é um missionário batista. William Carey foi um missionário pioneiro britânico que revolucionou o trabalho missionário no século XVIII. Ele fundou a Sociedade Missionária Batista e partiu para a Índia em 1793, então alguns dias atrás, certo? Enfrentando grandes desafios para pregar o evangelho e espalhar a fé cristã. A dedicação dele e a tradução da Bíblia para línguas locais e ao ensino transformou vidas e abriu caminhos para futuras missões. Dois missionários se juntaram a William Carey em 1799, William Ward e Joshua Marshman. Juntos, esses missionários, olha aqui, esses três missionários traduziram as escrituras em 44 línguas. Produziram gramáticas e dicionários e organizaram o jornal na língua bengali. A obra missionária de William Carey teve grande impacto na Índia e nas igrejas por todo o mundo. Hoje, William Carey é considerado o pai das missões modernas. Ele disse: a tradução das escrituras para as línguas dos pagãos é da maior importância e deve ser tratada em primeiro lugar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Além de você ouvir o evangelho e ser transformado, quem aqui pode testemunhar hoje à noite? Eu também fui mais transformado ainda pela pregação da Bíblia, né? Vocês conseguem falar isso? Eu consigo falar. Amém. E eu também. Essa transformação. Eu fico às vezes considerando como esse livro que eu tenho, a Bíblia, é sobrenatural, como esse livro afeta o meu dia. Todo dia eu leio a Bíblia todo dia, eu recebo conforto da Bíblia. A Bíblia para mim é prazerosa, dá convicção também, às vezes pisa no meu pé, fala que eu estou errado. A Bíblia faz tudo isso. E eu preciso da Bíblia. Eu preciso dela. Vocês têm essa convicção também? Você precisa da Bíblia? Eu preciso ler, eu preciso estar no culto para ouvir. Para mim, a Jesus disse: o homem não vive somente por comer pão, ele precisa da palavra de Deus, né? Então, todo dia eu posso consumir e mastigar esse alimento espiritual e aproveitar. Eu posso conhecer a salvação, eu posso dirigir a minha família, criar os meus filhos, influenciar os outros. E daí, imagina a minha vida sem a Bíblia. Imagina a sua vida sem a Bíblia. Como poderia ser tão diferente. E há muitos povos sem a Bíblia, que nunca tiveram esse contato. Note aqui essas estatísticas em 2025, né? Das 7.300 línguas usadas no mundo hoje, que sejam línguas faladas ou de sinais, por exemplo, Libras, 756 línguas possuem uma Bíblia inteira traduzida. 1.726 línguas possuem um Novo Testamento traduzido. Somente, né? 1.274 línguas possuem partes selecionadas da Bíblia traduzidas. E 980 línguas ainda precisam do início de projetos de tradução da Bíblia. Marca essa palavra na apostila. 980 línguas, irmãos. É que não tem nem o primeiro livro. E a gente todo dia pode aproveitar, a gente tem tanta Bíblia que a gente pode brigar sobre qual Bíblia é melhor. Vocês estão vendo o que eu estou querendo enfatizar hoje à noite? A gente às vezes fica tão assim, focado na nossa vida aqui, quando há povos morrendo sem a palavra de Deus.
página 34, vocês vão ver aqui essa imagem, eu quero que vocês vejam. Essa imagem não é muito fácil de ver, mas vocês vão ver 2 cores aqui. A cor amarela representa Bíblias inadequadas, ou seja, a Bíblia não é uma boa tradução ou não é uma Bíblia completa. Agora, os pontinhos vermelhos são lugares ou povos sem Bíblia e sem igreja. E vocês vão notar até geograficamente como é uma região horizontal no globo, né? Essa região. Você vai para o norte, o povo lá está bem. Você vai para o sul, o povo está bem. Mas aqui no meio, não está muito bem, né? Esses povos não têm o que a gente tem. Você se considera uma pessoa privilegiada? Você já parou para pensar o privilégio que você tem? Você não nasceu no Iraque, no Irã, né? Em certas partes da África. Olha aqui a África, todas essas tribos que falam línguas diferentes e não tem o que a gente tem. Olha as ilhas aqui na Ásia, o número de lugares vermelhos que não tem. Vocês acho que vocês entendem isso, mas você pode ir para certos lugares desse planeta e falar o nome de Jesus e o povo não sabe de nada, nunca nem ouviu esse nome. É incrível, é incrível. Mas Deus deu o ministério de pregar o evangelho para a igreja e nós precisamos ficar ativos. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Note essa explicação aqui do grande número de povos sem Bíblias ainda. A tradução da Bíblia é uma tarefa enorme e consome muito tempo. Em alguns casos, como por exemplo de povos que têm apenas uma tradução oral e não escrita, os missionários precisam primeiro, número 1, aprender a idioma, 2, desenvolver o alfabeto, 3, escrever um dicionário e 4, ensinar o povo a ler antes que a Bíblia possa ser adequadamente traduzida. Mesmo se as pessoas já forem alfabetizadas, o processo de tradução da Bíblia leva anos. Muitos erros são cometidos e revisões são sempre necessárias. Agora, eu sei que a minha família fala 2 línguas. Na nossa igreja tem algumas pessoas que falam mais que uma língua, mas no geral aqui hoje à noite, tem muitos que falam uma língua só. Tá, agora eu quero dar um exemplo simples para vocês terem uma ideia da luta. Quando você traduz uma coisa de uma língua para outra, você não simplesmente pega a palavra e pega outra palavra na outra língua e faz, ok, agora é isso e agora dá. Não, não funciona bem assim. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Para o brasileiro, o número de anos que você tem é o que você possui. Por exemplo, eu tenho 45 anos de idade. 45 anos de idade. Bom, sou velho. Talvez não muito velho, mas 45 anos. Eu tenho. No inglês, o americano não tem anos. Ele tem, na verdade, ele é 45 anos de idade. Eu sou 45, segundo o inglês. Sou estranho, não sou? Tipo, para vocês, né, que é isso? Mas para mim, é isso que eu sou. Mas para vocês, é o que eu tenho, né? Então, essa é a diferença. Então, às vezes, um brasileiro que está aprendendo inglês, quer usar inglês comigo e fala para mim que tem um certo número de anos, né? Em inglês, está falando comigo em inglês. Eu falo, não, não é bem assim que a gente fala, né? Mas quando você para pensar, às vezes uma diferença dessa acaba criando outro significado dentro daquilo, porque para vocês é algo que vocês têm, é algo que eu sou. Daí quando você vem para a Bíblia e você tem que traduzir, preste atenção, você vai do hebraico, aramaico ou grego para a língua de um povo que você nem conhece essa língua, você mesmo tem que aprender, e você não fala nem hebraico, aramaico e grego, nem a língua do povo como missionário que você está procurando alcançar,
você fala a sua própria língua. Então você está usando sua língua como filtro de uma coisa para a outra. Vocês estão vendo como é difícil? É muito difícil. E é mais difícil ainda quando muitas vezes é uma tribo, por exemplo, no mato, aqui na Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, sei lá, Acre. E esse povo não tem nem letras, não tem dicionário, não tem gramática organizada, não tem nada. Eles não têm. E em muitos casos eles vão ter até uma cultura por volta de uma língua que nem entende. Eu me lembro de missionários traduzindo a Bíblia para um povo e falava sobre coisas como, por exemplo, neve. Não tem neve naquela região. Ou ovelhas. Nunca vi uma ovelha. O que é uma ovelha? Não tinha internet, não tinha TV, não tinha nada. E os missionários assim, e agora? Como que a gente vai explicar isso? E coloca, porque a Bíblia fala isso. E vem debate sobre o que fazer e tudo. E às vezes eu, até aqui no Brasil, já tendo uma Bíblia pronta aqui, eu vejo dificuldades. Às vezes, eu me lembro de uma vez, eu passei minha Bíblia para uma irmã e um irmão da igreja lá em São Paulo. Eu falei, porque eu falo outra língua, eu não sei quais palavras o brasileiro conhece bem, não. Eu falei, marca as palavras que você não conhece nesse capítulo da Bíblia. E esse irmão, essa irmã acabaram marcando várias palavras do capítulo. Falei, interessante, né? Nem conhece essas palavras. Agora, em alguns casos, eu conheço a palavra porque na minha língua é uma palavra comum. Mas na língua do brasileiro não é comum. E às vezes fica invertido, às vezes para você é uma palavra comum. E para mim, eu nunca usei essa palavra. Eu estava pregando sobre a passagem sobre quando Jesus falou que Satanás queria cirandar Pedro, né? Vocês lembram dessa passagem? Cirandar, a ideia é separar partes da planta, né? Separar. Mas aparentemente uma palavra usada hoje em dia para o Brasil que tem a ver com uma dança ou algo assim, eu não sabia, eu não tinha a mínima ideia. Então vocês estavam ouvindo dançar e eu estou recebendo uma bênção da palavra de Deus. Vocês estão vendo como que é? Então, quando chega o momento de alcançar um novo povo, o missionário se torna um tradutor e ele precisa ter muito cuidado, muita cautela, porque ele pode acabar falando algo que não faz sentido. Eu me lembro de um povo que foi alcançado e aquele povo honrava traição. Trair alguém é a maior ponto de moralidade. Não é incrível, né? Uma tribo assim. Daí, quando os missionários estavam ensinando sobre Jesus e enfatizaram Judas Iscariotes, a tribo, Judas Iscariotes é legal! Incrível, né? Incrível. Mas aquela tribo tinha também outra crença que você pode apaziguar uma guerra por dar um filho para outra tribo. E o missionário falou: esse filho é Jesus Cristo. E daí eles entenderem que Jesus, através desse filho, é melhor do que o homem que trai. E Deus usou isso para essa tribo receber Jesus. Mas isso exigiu bastante esforço dos missionários para chegar a esse ponto, né? Passar por essas dificuldades. E tem muito mais. Vamos para o próximo parágrafo aqui. O tempo não é o único fator que atrasa o trabalho de tradução. A maioria das línguas que ainda não possuem a Bíblia completa hoje estão concentradas horizontalmente na região equatorial do globo, como vocês estão vendo aqui nesse mapa. Essa região, número 1, representa milhares de idiomas. Número 2, tem apresentado maior resistência ao cristianismo. Número 3, sofre com problemas econômicos. Número 4, possui uma geografia complicada. E número 5, conta com governos instáveis ou menos favoráveis. A América Central e a América do Sul são uma exceção. Amém. Onde o evangelho foi muito mais bem recebido. É igualmente importante observar que nem todos os idiomas precisam de uma tradução imediata da Bíblia. Isto pode soar
errado, como se significasse que algumas pessoas são menos dignas de mensagem do evangelho. A verdade, no entanto, é que alguns idiomas representam um número muito pequeno de pessoas que frequentemente já falam um idioma mais comum. Em muitos casos, suas línguas estão morrendo. O esforço de traduzir a Bíblia para esses idiomas poderia resultar em traduções pouco utilizadas, enquanto outros grupos de pessoas têm uma necessidade genuína. Por isso, os missionários precisam avaliar quais idiomas realmente merecem uma tradução das Escrituras. Então, existe a necessidade de avaliar a lei. Vale a pena ou não? Isso parece estranho, mas se aquela pessoa já fala outra língua mais comum, então vamos ensinar o evangelho através da outra língua, né? Agora, vamos chegar aqui, a filosofia dos tradutores. Nossa filosofia nasce de nossa teologia. Isto é, nossas crenças influenciam nossa cosmovisão e prática. Somos batistas, independentes, e, portanto, a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Boa base para isso, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Como cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, pura, perfeita e preservada, somos comprometidos com uma tradução que reflita essa convicção. Portanto, não estamos à procura de manuscritos antigos, como se a palavra de Deus tivesse se perdido ao longo do tempo. Cremos que podemos confiar no que o Senhor nos deu em nossa geração como suficiente para trazer a Bíblia para os idiomas de outros povos. Jesus disse, na geração dele, está escrito, manifestando a convicção que a Bíblia até então tinha sido preservado. Eu gostaria que vocês marcassem nas suas apostilas essas duas palavras de Jesus aqui em cima, página 35. Está escrito. Para mim, esse é um dos melhores argumentos para dizer que a Bíblia é preservada. Jesus mesmo disse sobre algo que foi escrito anos e anos atrás. Ele falou naquele dia, está escrito. Em outras palavras, a gente não perdeu. Hoje eu posso dizer que assim diz o Senhor, está escrito. A gente não perdeu a Bíblia. Quando a gente traduz a Bíblia para outra língua, a gente não precisa procurar a Bíblia. A gente já tem a Bíblia. Agora é só colocar na língua do outro. Ao mesmo tempo, reconhecemos que cada idioma possui sua própria riqueza e variedade únicas. Por isso, não traduzimos a partir de outras traduções, ainda que possamos consultá-las em nossos esforços de tradução. Buscamos ser fiéis às línguas originais, hebraico, grego e aramaico, da melhor forma possível. Sempre que uma palavra ou expressão específica das línguas originais apresenta dificuldade para tradução, a consulta a outras traduções confiáveis ajuda na escolha da melhor palavra. Em outras palavras, há uma tribo aqui que não fala português. Nós não vamos usar a Bíblia portuguesa para traduzir. Nós vamos voltar para as línguas originais, nós vamos usar elas. Podemos consultar essa tradução. Mas, como eu falei, tem diferenças em línguas, como tenho 45 anos de idade e sou 45 anos de idade. E daí, se em português fala de um certo jeito, mas a língua original fala de outro jeito, precisamos pular o português e ir para a língua do outro povo. Isso faz parte da nossa filosofia.